Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de junho. Hoje é sexta-feira, estamos na 11ª semana do tempo comum e a palavra de Deus sempre é este convite para que possamos trilhar os caminhos do Senhor, para que possamos viver de fato este caminho que é iluminado pelo amor e pela graça de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é um trecho tão curtinho do Evangelho, mas profundo em sentido e significado para cada um de nós. O capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, nós ouvíamos no dia de ontem a oração que o Senhor nos ensina e hoje então Ele nos convida a perceber aonde se encontra o nosso coração. O coração é a sede da consciência, poderíamos assim dizer, a fonte do amor, a sede do amor também, aonde nós somos convidados a sempre estar colocando guarda, do coração, protegendo o coração dos amores fúteis desta vida e tantas realidades que podem nos desviar do caminho e do projeto de Deus para a nossa vida. Então, olhando para o Evangelho de hoje, nós vamos perceber o seguinte: Jesus está ensinando os discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos, aqueles que são convidados a permanecer com Ele, estar mais próximos dEle. E Ele diz então: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Então, buscar tesouros nesta vida, não acumular tesouros. Em outras palavras, o que essa palavra quer nos dizer? Viver nessa vida como se não houvesse o amanhã, ou como se não houvesse uma vida futura. Achar que neste mundo a nossa felicidade, a razão da nossa existência se encontra aqui somente. E assim vamos viver de um modo desenfreado e desencontrolado, a busca do ter, do prazer, enfim, do reconhecimento e tantas outras realidades da nossa vida. O Senhor vai dizer: quem busca de modo demasiado essas realidades, amados irmãos e irmãs, pode viver de fato essas situações de traça e ferrugem. O que seria isso? A falta de sentido. A falta de sentido que vai corroendo, que vai destruindo a razão de viver. Quantas pessoas que têm tudo nessa vida e falta de fato um sentido para viver. Então o Senhor nos convida a essa reflexão. Nós não podemos viver neste mundo como se aqui fosse a nossa razão de viver.
nós precisamos reconhecer que fomos criados para algo maior. Deus nos criou para a vida eterna, para o infinito. Então, tudo que é transitório nunca, jamais vai nos satisfazer por completo. Somente Deus pode. Tanto é que muitas vezes nessa vida existem pessoas que vão experimentando realidades e realidades na busca de satisfação, de alegria, de prazer, quando vê estar no fundo do poço. Porque as coisas que foram criadas nessa vida para nos direcionar ao Deus da vida não pode ser fim em si próprio, não pode ter a razão em si mesmas. Elas devem de fato nos levar ao Deus da vida, devem nos levar ao Deus que tanto nos ama. E continua, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu. Então, entenda, não é buscar somente as coisas dessa vida, mas é trilhar, procurar viver este caminho, estar sempre em direção, rumo às coisas do alto, ao céu, a reconhecer que o Deus da vida sempre está disposto a nos dar o sentido, a razão. E aí Jesus vai dizer, nesse caminho, nessa vivência, nem a traça, nem a ferrugem destrói. E tanto na questão anterior da vida do mundo, e como agora na questão da busca do céu, então há essas menções do ladrão e assaltante, que destrói e rouba. Quem é o ladrão e assaltante por excelência na nossa vivência cotidiana? O inimigo de Deus, que quer nos assaltar, que quer nos destruir, que procura nos roubar da presença de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, devemos buscar as coisas do alto, os tesouros do céu, a palavra, os sacramentos, a vida de igreja, a nossa vivência de amor e de consagração à Virgem Maria, a buscar de fato as coisas do céu. Pronto, Padre, agora vamos viver como beatos e beatas. Não é isto. É fazer da vida, de fato, este princípio que Jesus convida-nos a viver e ser. Vós sois a sal da terra e a luz do mundo. Ser esta presença de Deus no mundo. E Jesus continua, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se nós buscamos preencher a nossa vida, o sentido da nossa vida com as coisas dessa vida, nós vamos viver, infelizmente, essa situação de um coração que não encontra a razão de viver. A razão de viver. Portanto, nós precisamos acumular e buscar as coisas do alto, as coisas do céu. E ele diz, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nós vivemos para as coisas deste mundo, logo o nosso coração vai rastejar para as coisas deste mundo. Se nós buscamos as coisas de Deus, o nosso coração vai ansiar a realidade divina, constantemente. E aí perceberemos que não é o ter e nem o reconhecimento que dá sentido à vida, mas é o consumir-se por amor a Deus. E ele continua, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, quantas pessoas na vida têm um olhar pessimista e negativo da realidade da vida? Nada presta, ninguém presta, tudo é ruim. Se o olho está ferido, se o olho está doente, todo ser se encontrará doente, toda a nossa vida, todo o corpo. Mas, pelo contrário, se o olho está sadio, se é iluminado pela luz que é o próprio Cristo, logo a nossa vida também, o nosso corpo também estará sadio. Ora, se a luz que existe em ti, vós sois luz da terra, diz o Senhor, é escuridão, então você que é convidado a ser luz de Cristo no mundo, a iluminar as realidades, a ser esta presença luminosa e calorosa de Cristo, não porque somos luz em nós mesmos, mas porque portamos a luz de Cristo. Se esta luz for escuridão, nada presta, ninguém presta, essa vida não vale nada, então grande será a nossa escuridão.
Eu não estou falando que a vida é fácil. Eu não estou falando que vamos sempre estar de bom humor. Porém, em nossa vida, precisamos entender que precisamos estar junto com o Senhor constantemente. É como se fosse, de fato, um pacto conjugal, uma realidade matrimonial. Assim como o esposo diz à esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, assim também nós, em nossa vida, o fazemos, nós procuramos e devemos viver para com Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Mas, Padre, hoje em dia nós vemos tantas dificuldades na vida matrimonial. Olha, ainda que a nossa vivência nos ateste realidades dolorosas, e aí nós muitas vezes podemos olhar para isto, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Muitas vezes, em inúmeras situações, tirando os casos que muitas vezes a pessoa não tinha condições de fato de viver e celebrar o matrimônio, mas vamos pensar que o matrimônio aconteceu, que no início estava de fato vivendo uma vida, harmoniosa, respeitando as diferenças, de repente tudo sucumbe. Então, nós precisamos sempre olhar para o que diz Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha, na nossa vida, quando assumimos de fato um estado de vida, precisamos corresponder a este estado. O padre, como padre, precisa de fato viver o seu ministério para aurir de fato o sentido da sua vida, para encontrar a alegria indizível em Deus. O casal, na sua vida conjugal, precisa de fato viver o matrimônio, a doação e a entrega de vida cotidiana de um para com o outro, na alegria e na tristeza. Se na vivência conjugal o casal procurar aurir e desejar coisas exteriores, coisas que estão vinculadas a esta vida passageira e efêmera, deixando de lado o compromisso conjugal, tudo está se encaminhando para uma realidade que muitas vezes pode ocasionar nas dores que muitas vezes vivemos de separações e tantas outras realidades. Então, que possamos de fato, no estado da nossa vida, sejamos solteiros, sejam casados, sejam religiosos, sejam sacerdotes, que possamos de fato encontrar o tesouro da nossa vida. E quem é o tesouro da nossa vida? Jesus. Jesus. É Ele quem vai iluminar o nosso estado de vida. E assim o nosso coração se encontrará feliz. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que a presença do Senhor ilumine as trevas de nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.